Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o professor Wendel e essa é a nossa aula sobre a placa-mãe. Nesta aula nós vamos falar sobre a função da placa-mãe, os componentes da placa-mãe, a formação da placa-mãe, o circuito regulador de tensão, a BIOS e a memória ROM, o setup da BIOS, o POST, o bootloader, o socket, os conectores F-Panel, F-USB e F-Audio, o barramento de sistemas, o barramento de expansão, o slot de memória, o slot PCI, AGP, PCI, Express, USB, IDE PATA e SATA, o chipset e os tipos de placa-mãe. Função da placa-mãe. A placa-mãe tem a função de integrar todos os componentes ao processador com a maior velocidade e confiabilidade possível. A qualidade da placa-mãe determinará a eficiência do sistema. Ela é responsável pela alimentação elétrica das partes diretamente conectadas a ela. Alguns componentes são alimentados diretamente pela fonte. Ela também tem a função de realizar a comunicação de todos os componentes. Componentes da placa-mãe. A placa-mãe possui os principais componentes do computador, como a BIOS, o chipset, as memórias, o processador, os slots para conexão de placas e conectores para ligação de discos rígidos, drivers, periféricos e fonte de alimentação. Aqui nós vemos a imagem de uma placa-mãe. Aqui nós temos a imagem de duas placas-mães diferentes. Formação da placa-mãe. A placa-mãe é formada por várias camadas de placas de circuito impresso. As pequenas trilhas de cobre por onde circula a corrente elétrica compõem as placas de circuito impresso. Nelas, são conduzidos sinais de controle e de alimentação dos componentes da placa. Aqui nós vemos na imagem uma placa de circuito impresso. Cada placa que compõe a placa-mãe possui pontos de contato para fazer a comunicação entre as mesmas e formarem a placa-mãe. Aqui nós vemos a formação da placa-mãe. Circuito regulador de tensão. As fontes de alimentação fornecem ao computador tensões nas linhas de 3.3 volts, mais ou menos 5 volts e mais ou menos 12 volts. Mas nem todos os seus elementos trabalham diretamente com essas tensões. Por isso, na placa-mãe existe um circuito regulador de tensão que é responsável por receber as tensões provenientes da fonte e convertê-las nas tensões requeridas por esses elementos. Aqui nós vemos a imagem de um circuito regulador de tensão. O boot. O boot é o processo pelo qual o computador se inicia até o carregamento do sistema operacional. Até que o processo de boot seja finalizado, o computador necessita executar diversos programas e passar por algumas etapas. Os principais programas e etapas que compõem o processo de boot são BIOS, Setup, POST e Bootloader. BIOS e memória ROM. BIOS, ou Basic Input Output System, ou Sistema Básico de Entrada e Saída, é um programa de computador gravado pelo fabricante na memória ROM, Read Only Memory. O mesmo é executado toda vez que o computador é ligado para possibilitar que o microprocessador se comunique com os demais hardwares do computador, como, por exemplo, o teclado, a placa de vídeo, os discos rígidos e outros, e para iniciar o sistema operacional, iniciando o processo de boot. Setup da BIOS. Algumas configurações de hardware podem ser realizadas diretamente nos componentes, mas existe um software, o Setup, que também pode realizar esse tipo de configuração. O Setup utiliza um tipo de chip de memória especial para armazenar essas configurações, a CMOS. A CMOS também é responsável por manter o relógio do computador sempre atualizado. Esse relógio, que é composto não somente pelo horário, mas também pela data, também pode ser modificado pelo Setup. Para que essas configurações não sejam perdidas quando o computador for desligado, uma bateria de lítio com tensão de 3 volts fica constantemente alimentando o CMOS. O setup somente pode ser acessado assim que ligamos o computador. Seu acesso é informado ao computador pressionando-se alguma tecla, em geral Del ou F2 ou ainda o F10.
A BIOS lê na CMOS as configurações que foram realizadas através do setup e realiza nos hardwares as modificações impostas pelo usuário. POST. O processo de POST, ou Power On Self-Test, são testes realizados pela BIOS em sequência para identificar problemas no hardware do computador que o deixem em um estado não operacional. Quando algum problema é detectado, o computador demonstra de alguma forma onde o erro está acontecendo. Bootloader. Assim que ligamos o computador, o sistema operacional ainda não pode ser carregado, devido aos seus dados ainda não estarem disponíveis para o microprocessador lê-los. Então, um programa chamado de bootloader deve ser carregado na memória com a função de buscar esses dados em alguma mídia. Os sistemas operacionais modernos podem ser armazenados em discos rígidos, CDs, pendrives ou outros dispositivos de armazenamento. O computador possui uma ordem pré-definida que pode ser configurada via setup para a busca de dispositivos ou mídias que sejam bootáveis, ou seja, aqueles de onde possa ler um sistema operacional. A BIOS, então, após encontrar uma mídia bootável com a ajuda do bootloader, transfere para a memória RAM os dados necessários ao carregamento do sistema operacional e faz com que ele seja inicializado de forma correta. Após o sistema operacional ser iniciado, é ele quem terá a responsabilidade de controlar o microprocessador e todos os demais componentes do computador. Socket é um ou mais orifícios no qual são encaixados plugs ou pinos. Na placa-mãe, ele promove o encaixe do processador. Uma peça importante que existe junto ao socket é a trava de segurança. A sua função é fazer com que o microprocessador fique bem preso ao socket e não corra nenhum risco de ser desencaixado. Conectores F-Panel, F-USB e F-Audio. É onde iremos conectar os cabos que saem do painel frontal do gabinete. Através do conector F-Panel, é que a placa-mãe recebe os comandos para ligar ou desligar, resetar o computador e enviar as informações para que os LEDs de Power e HDD funcionem. Os conectores F-USB e F-Audio realizam a ponte de comunicação entre as interfaces do painel frontal, as entradas e saídas de áudio e portas USB, e a placa-mãe. Barramento. O barramento é uma via de tráfego interna através do qual os sinais transitam entre os diversos componentes do computador. Também é chamado de bus. O barramento é um grupo de linhas paralelas cujo número afeta a velocidade com a qual os dados viajam de um componente de hardware para outro, assim como o número de pistas de uma estrada afeta o tempo que você gasta para chegar ao seu destino. Como cada fio transfere apenas um bit de cada vez, um barramento de 8 fios move 8 bits de cada vez, o que representa um byte completo. O barramento de 16 bits transfere 2 bytes e o de 32 bits, 4 bytes. Barramento do sistema e barramento de expansão. Barramento do sistema. Ele liga a CPU à memória. São pequenos e de alta velocidade. Barramento de expansão. Liga a CPU e a memória ao mundo exterior, ou dispositivos de entrada e saída. São maiores e devem acomodar diversos tipos de dispositivos seguindo um padrão. Este é o esquema de um barramento. Slot. Chama-se slot ou expansion slot o slot de expansão, um socket projetado para receber placas de expansão e conectá-las ao barramento de expansão do sistema. A maioria dos microcomputadores tem de 3 a 8 slots. Esses slots possuem velocidades correspondentes às do barramento. Slot de memória, slot PCI, slot AGP, slot PCI Express e slot USB. Esta é uma imagem de alguns tipos de slot. Estas imagens mostram como conectar uma placa de expansão aos slots. Slot de memória. Os slots de memória variam de acordo com o tipo de memória suportado. Por exemplo, uma memória do tipo DDR2 não encaixa em um slot para memórias DDR3, e vice-versa. Slot de expansão. Os slots de expansão servem para que seja possível adicionar recursos à sua placa-mãe. Neles, você conecta placas de rede, placa de som,
modems, placa de captura e etc. Os mais usados atualmente são os slots PCI, PCI Express e AGP. Chipset. Outro componente de grande importância nas placas-mãe é o chipset. É ele quem controla os barramentos, o acesso à memória, dentre outros. Hoje em dia, ele é dividido em dois, que são a ponte norte, que controla a memória, o barramento de vídeo e transfere dados com a ponte norte e a ponte sul, que controla componentes periféricos tais como HDs, portas USB, barramentos PCI, dispositivos de som e de rede. O chipset é também uma espécie de delimitador de capacidade nas placas-mãe. É ele quem vai definir qual a quantidade e tipo de memória suportada, quantos e quais tipos de HD serão suportados, por exemplo, HD SATA, qual a velocidade máxima que o processador que será ligado à placa-mãe poderá ter, dentre outros. Tipos de placa-mãe. Existem diversos tipos de placa-mãe. Dentre elas, podemos citar o modelo AT, o modelo ATX, o modelo Baby ATX, o modelo BTX, o modelo ITX, o modelo LPX e o modelo NLX. Muito bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Quero agradecer a audiência de vocês, um abraço e até breve.